Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a nossa aula 2, ok? Falando de conceitos básicos de termodinâmica, certo? Bem, nas duas últimas aulas eu dei todo um contexto histórico, falei de vários termos ali, falei em temperatura, falei em calor, falei de uma tal de entropia, falei de máquinas, ok? Aqui a gente vai definir dois conceitos, na verdade a aula vai ficar em torno de dois conceitos da termodinâmica, que são os mais importantes, ok? E de um fenômeno, certo? Que são o seguinte, só vou colocar aqui, esses três aqui, ó. A gente vai ficar centrado em temperatura, calor e os estados físicos. Aqueles estados físicos da matéria que a gente vê lá na terceira série, né? O sólido, líquido e gasoso, mas a gente vai ver em cima desses conceitos aqui. Tem uma visão mais física em cima do que está acontecendo. Tá? Então, bem, o importante aqui da aula de hoje vai ser entender a diferença de temperatura e calor. Ok? Saber esses dois conceitos, porque depois disso a gente consegue ir muito além, né? Nos estudos ali, de entender conceitualmente, principalmente, o que está acontecendo, e inclusive depois até na parte formulística, né? Porque aqui a questão de cálculos nessa área é só mais, como é que eu posso dizer, é um pouco mais chato só. É trabalhoso, mas não tem tanto mistério assim. Então, bem, então indo aqui, primeiramente, temperatura, né? Claro, temperatura não foi uma coisa basicamente tirada do bolso, assim, do nada, certo? Ela foi criada, esse conceito temperatura, para diferenciar sensações térmicas, que é o frio e o quente. Coloquei aqui o desenho. Então se dizia que algo frio tinha uma temperatura muito baixa, algo quente uma temperatura muito alta, né? Claro, isso está correto até certo ponto, a gente vai ver o que realmente de fato acontece, para definir o que é o quente e o que é o frio. Mas antigamente, quando se pensou nesse conceito de temperatura, ele não era uma grandeza física. Né? O que significa dizer que não é uma grandeza física? É dizer que ele não tinha como ser medido através de algum valor numérico, não tinha como medir. Né? Era uma coisa envolvendo uma sensação, certo? De quente ou frio. Ou seja, se está quente, se eu sinto algo que está quente, eu digo uma temperatura alta. Se algo está uma temperatura muito baixa, eu digo uma temperatura baixa, está frio, ok? Então era algo para se remeter mais aos sentidos, certo? Aos sentidos, ok? Claro, isso mudou um pouco depois que esse cara aqui, o Galileu, ele construiu o que se chama hoje termômetro de Galileu, que na verdade quando ele fez era um termoscópio. Porque, né, eu já expliquei essa diferença, não é de termômetro, ela vai te dar um número de temperatura, um valor. Termoscópio vai te dar uma noção do que está acontecendo, que era visto através dessas cápsulas aqui. À medida que a temperatura aumentava, né, ambiente, essas cápsulazinhas aqui elas iam descendo, né, dando a entender de que está aumentando a temperatura, mas não tinha colocado um certo valor aqui, isso foi feito depois. Né? Então, a partir daí, Galileu conseguiu mostrar, de certa forma, que dá para tornar essa temperatura uma grandeza física. Dá para medir ela de certa forma. Então, ela deixa de ser alguma coisa que é só atrelada aos sentidos humanos e passa a ser uma grandeza física. Ou seja, algo que eu possa dar um valor. Ok? E daí a gente vai ver depois que essa questão de quente ou frio fica como uma sensação, só que se dá através de outro processo, né? Mas bem, vamos vendo pouco a pouco, certo? Bem, uma coisa que levou a entender que essa temperatura pode não ser algo só atrelado ao sentido de quente ou frio é justamente uma situação de experimento bem simples, que é esse aqui. Aqui eu tenho dois recipientes, um com água quente e outro com água fria, e essas duas quantidades de água, né, vão ser colocadas num único recipiente maior,
né, que aqui eu separei. Eu coloquei água fria e depois toquei em cima água quente. Claro, não vai ficar exatamente assim, um certinho quanto, como se fosse, sei lá, 2 bolachas, não, é tudo bolado, mas é para a gente entender, né, o que eu estou fazendo aqui, certo? Só para simplificar, né? Mas a gente sabe que se eu misturar esses dois, vai dar uma água, né, a gente diz, uma água morna, ou seja, uma temperatura entre esses dois, ok? Então, se percebe que se eu pegar algo que tem uma temperatura muito alta com algo com uma temperatura muito baixa, quando misturados, eles chegam numa situação que eles vão estar numa temperatura intermediária entre os dois. Então, acontece que entre esses dois está acontecendo algum processo, eles estão trocando alguma coisa entre elas, né? Elas, eu digo, entre essas quantidades de água. Então, essas quantidades estão trocando algo entre si, fazendo com que elas sofram essas mudanças de temperatura, né? Pois se vou ter água morna no final, é porque essa água quente esfriou para ficar morna, enquanto essa água fria esquentou para ficar morna. Daí os dois ficaram mornos, né? Faz sentido. Certo? E essa questão de eu ter uma coisa quente e algo frio misturados e chegar numa situação morna é o que se denominou de equilíbrio térmico. Ou seja, algo de temperatura alta com algo de temperatura baixa se juntam e acabam chegando numa nova temperatura, que é a chamada temperatura de equilíbrio, que é uma temperatura igual para os dois, onde aqui, né, não tem como ficar mais quente ou mais frio. Né? Se vai acontecer isso é por causa do ambiente, mas por causa dessas duas quantidades de água, não. Que é o que a gente chama lei do equilíbrio térmico, ou, né, também chamada lei zero da termodinâmica, certo? Essa questão de zero aí é mais um contexto histórico, certo? Mas vamos só aceitar que o nome é lei zero. Então, o que essa lei zero vai me dizer? Vai me dizer que se eu tiver dois corpos com temperaturas diferentes, acho que está no próximo slide aqui, não? Se eu tenho dois corpos a temperaturas diferentes, certo? Elas vão chegar numa chamada temperatura de equilíbrio, que vai ser uma temperatura igual para as duas, ou seja, as duas vão chegar numa mesma temperatura, que é intermediária entre elas. Né? Não exatamente no meio, mas dependendo das quantidades, porque se eu tiver muito mais água quente do que água fria, bem, essa temperatura final da água vai puxar bem mais para água quente, né? Tanto que se eu pensar no meio a meio, que sai água morna, certo? E isso tem essa base na chamada lei zero, né? Lei do equilíbrio térmico. Okay? Elas vão chegar numa mesma temperatura. Essa é a ideia. É a chamada temperatura de equilíbrio. Como achar essa mesma temperatura? Bem, a gente vai descobrir lá depois na parte de matemática. Mas agora é entender que se eu fizer mistura de qualquer coisa no mesmo ambiente, a tendência é todo mundo atingir uma mesma temperatura. Todo mundo chegar na mesma temperatura. Ok? Geralmente a temperatura ambiente, né? Certo? Só que, bem, para descobrir isso, e acabou saindo aqui para fora agora, bem, isso aqui dá para consertar ao vivo agora, inclusive, certo? Que é o seguinte, temos a temperatura, e quando eu misturo, né, substâncias a temperaturas diferentes, a temperatura de ambas mudam para uma nova intermediária. Então significa que existe alguma moeda de troca, aí, podemos dizer assim, entre essas substâncias. Existe alguma coisa que essas substâncias trocam entre si para fazer essa mudança de temperatura. Né? E bem, que troca é essa que está sendo feita? Ok? Pronto, consertei. Que troca é essa que está sendo feita? Ok? É uma coisa que a gente vai chamar daqui a pouco de calor. Né? Como é que funciona, né? Essa ideia de calor? Tá? Primeiramente, a diferenciação entre essas duas foi feita por esse cara Joseph Black, o nome dele, com um experimento bem simples, que é algo que daria para fazer em casa. Eu iria fazer isso com vocês em aula, né? Que eu acho que eu fiz, uma vez que eu levei um copinho de isopor com um termômetro, certo? Mas eu ia fazer todos fazendo o experimento, que era o seguinte: ele colocou um recipiente com água e botou para aquecer.
Bem, evidente que se vai colocar essa água no fogo, essa água vai começar a aumentar a sua temperatura. Só que tem um momento em que essa água começou a ferver. Eu representei pelas fumacinhas aqui. Nisso que ela começa a ferver, certo? É o chamado ponto de ebulição, que para nós aqui, para a água, é a temperatura de 100 graus Celsius, ou 100 graus centígrados. Certo? Só que daí o que ele percebeu nesse experimento bem simples? Que, mesmo com o fogo ligado, a água fervendo, o termômetro não saía mais de 100 graus Celsius. Né? Então, o que acontece? Não é bem temperatura que está sendo trocada. Não, temperatura é uma característica do próprio corpo. Só que existe algo, e este algo a gente chama de calor, que o corpo vai recebendo, que ele vai usando para aumentar a sua temperatura. Tá? Só que quando chega nesse ponto de mudança de fase, este calor que ele recebe, ele passa a não mais aumentar a temperatura, mas passa a modificar o estado físico. Então, com isso, ele conseguiu trazer uma diferenciação bem boa do que é a temperatura e o que é calor. Dizer, os dois são diferentes. Temperatura é algo que mede uma grandeza do corpo, da própria substância. A gente diz que é uma grandeza intrínseca, né? Que é do corpo, está nele. Agora, o calor, né, é uma grandeza física que envolve uma transferência de energia. E essa transferência ela pode trazer ou uma mudança de temperatura, como é no caso da água chegar aos 100 graus Celsius, ou uma mudança de fase, que é o caso da água ferver. Né? Para ver essa mudança do líquido para o gasoso, eu tenho que gastar energia. Essa energia a gente chama de calor. Tá? E essa foi uma descoberta bem importante que ele fez. Ok? Então, primeiramente, trazer o conceito mais atual aí de temperatura. Está escrito aqui, coloquei, né? Grandeza física que mede o grau de agitação dos constituintes de um dado corpo ou substância. Que basicamente o quê? A temperatura, ela vai medir agitação. Agitação de quem? Bem, pensando num gás aqui, a agitação das moléculas, né? Vemos, isso aqui pode ser uma representação de o quê? De um gás, né? E o que acontece? O gás, ele tem aquela característica dele de querer se espalhar para todos, né, para toda a região onde ele está, todo o espaço que ele está. Né? E com isso, a gente acaba tendo esse modelo. Várias, aqui seriam moléculas desse gás, partículas, se movimentando aleatoriamente para todas as direções. Bem, quanto mais agitado for esse movimento, ou seja, quanto mais rápido for esse movimento desse conjunto de partículas, maior vai ser a temperatura. Né? Então a temperatura vai medir isso, essa agitação. Claro, isso aqui é um gás. Agora, se a gente pensar num corpo sólido, que é o que está aqui, ó, né, o que a gente vê? Quanto maior a temperatura, ó, mais agitado é as partículas que estão formando aquele corpo sólido. Só que qual é a diferença? O gás, as partículas se movem livremente para todas as direções. Um sólido não. Cada partícula está preso numa certa região. Pode ver, ó, elas não saem de um certo lugar, mas elas conseguem ter uma certa agitação. E essa agitação é o que acaba definindo a nossa grandeza temperatura. Claro, isso aqui é uma grandeza bem mais atual, né, essa definição antiga. Passou, como eu falei já, física é toda uma bagunça em termos de história, porque vai se pensando que temperatura é uma coisa, pensa que calor é outra, e vê que um é diferente do outro, mas que não é bem aquilo que se pensava. É uma confusão até chegar nos conceitos atuais que nós temos mais corretos. Né? Então, temperatura acaba sendo isso, uma forma de medir essa agitação. Enquanto calor, né, ele acaba sendo definido como que uma passagem de energia entre substâncias, ou seja, ele é dito como uma certa moeda de troca. Né? O que é o calor? É uma energia que eu vou transferir entre um corpo e outro. Ok? Só que para ser calor, né, para essa moeda de troca, essa energia que eu for transferir ser calor, eu poder dizer, isso é calor, tem que acontecer por causa de uma diferença de temperatura.
né? Então, tendo temperaturas diferentes, esses dois entes, esses dois corpos, substâncias, melhor dizendo, eles vão trocar entre si calor, né? Porque eles têm temperaturas diferentes, ok? É o que acontece... coloquei aqui. Bem, já explico. Né? É o que acontece quando eu coloco, por exemplo, aqui, ó, dois blocos em contato, um bloco com um lado mais quente e outro bloco mais frio. Evidente que o bloco frio vai aquecer por causa do bloco quente e é evidente que o bloco quente vai esfriar por causa do bloco frio. E por que isso acontece? Porque entre eles, por eles estarem em temperaturas diferentes, ou seja, por eles terem isso aqui diferente, ó, agitações diferentes, certo? Eles vão transferir, vão trocar calor entre si, ou seja, eles vão trocar energia térmica entre si. Tá? E essa energia é importante, que sempre vai acontecer, né, isso natural, ok? Naturalmente ocorre do mais quente para o mais frio. Ou seja, quando eu tenho duas substâncias, temperaturas diferentes, em contato ou misturadas, bem, sempre o de maior temperatura vai perder calor, ou melhor, vai ceder, e o de menor temperatura vai receber esse calor. Né? É aí que se faz a troca, do maior para o menor, do quente para o frio, ok? Que é o que acontece com a mistura lá, água quente e água fria. Coloquei essas setinhas aqui para justamente dizer, como a água quente tem maior temperatura, é ele que vai o quê? Transferir energia para a água fria. Ou seja, transferir calor. Né? E bem, se a água quente perde esse calor, ele vai diminuir sua temperatura. Se a água fria ganha, vamos dizer assim, esse calor, ou absorve, melhor dizendo, né? Porque não é questão, calor não é uma coisa que se tem, que tu armazena, não. É uma energia em trânsito. Tá? Então o corpo quente ele emite calor, enquanto a água fria ela absorve calor. Né? E aí está a nossa troca de calor. Né? Depois que absorve, esse calor vira outras energias, mas o calor ele só é calor quando está sendo feito essa troca. Depois disso vira outra coisa. Né? A gente tem várias coisas. Existe trabalho, existe energia interna, existe potencial químico. Né? Pode acontecer de várias. Né? A gente vai ver isso depois, mais detalhes também. Outro exemplo também é quando coloca gelo na água, ou gelo, sei lá, em alguma bebida ali, refrigerante, suco. O que acontece? Como o gelo está mais frio que a água, né, no estado líquido, a água no estado líquido vai transferir calor para o gelo, né, do maior para o menor, sempre dessa maneira, ok? Até quando vai fazer isso? Até chegar no equilíbrio térmico. Por que no equilíbrio térmico? Porque se os dois estão com a mesma temperatura, bem, não tem o maior e o menor. Então não tem o porquê ter essa passagem de calor, não acontece mais. Então por que a lei zero ela existe? Porque vai explicar que vai existir passagem de calor até não haver mais diferenças de temperatura. A ideia é que tudo chegue a uma mesma temperatura. Certo? Aí temos esses dois exemplos aqui. E claro, voltando ali para essa ideia de calor aqui, o que acontece? Depois de chegar nessa temperatura de 100 graus Celsius, a água ela não consegue se manter em estado líquido mais. É toda uma questão de instabilidade. Né? Só que o que acontece? Depois dessa temperatura, ela viraria vapor. Só que para isso ela precisa de energia. Que energia é essa? Calor. Proveniente dessa fonte aqui, né? Essa fonte aqui a gente pode dizer, está uma temperatura absurda, então vai ter transferência. A água vai recebendo energia, chega a 100 graus Celsius, ela não consegue manter-se líquida a esses 100 graus Celsius, então todo o calor que ela recebe a partir daqui vai fazer ela mudar de estado físico. Então aí, ó, temos ideia de calor como não só algo que vai aumentar a temperatura, mas algo também que vai mudar o estado físico daquela substância. Certo? Bem, então o que acontece? Só para voltar lá no início, que a temperatura antigamente era algo que servia para medir uma sensação térmica do ser humano, está frio ou quente.
Mas como é que a gente consegue explicar isso agora, né, com esses conceitos de temperatura e calor? A gente diz que quente, a sensação de quente, a gente bota a mão em algo e diz, nossa, está quente, ou né, algo semelhante, é porque nós estamos absorvendo calor. Se a gente está absorvendo calor, é porque essa nossa temperatura, né, está menor do que a ambiente, por exemplo. Né? Em dias quentes, por exemplo, o ambiente está a uma temperatura maior que a temperatura da superfície da pele, fazendo com que nós absorvamos calor. Absorvendo calor, a gente tem essa sensação de quente. Quanto mais calor a gente absorve, mais quente a gente se sente. Né? O frio já é o contrário, é quando a gente tem emissão de calor. Okay? Ou seja, quando o ambiente, por exemplo, está a uma temperatura menor do que a nossa. Né? E veja, que nossa temperatura superficial da pele, sendo maior que a do ambiente, vamos emitir calor. Então, a sensação de quente e frio se dá justamente pela diferença de temperatura entre a superfície, né, a pele, e o ambiente. Né? De forma que a gente pode explicar, por exemplo, porque uma pessoa com febre, né, ela tende a sentir frio, tremer. Por que isso? Porque a temperatura dela, corporal, acaba ficando maior que a temperatura ambiente. Dessa forma, ela começa a ter emissão de calor. Por mais que, certo, ela seja uma temperatura de 37 graus, 37,5, 38 graus Celsius, 39 em casos mais extremos, tem uma temperatura maior que o ambiente. Isso dá consequência na própria temperatura superficial da pele. E isso faz o quê? Emissão de calor. Né? A pessoa emite calor. Quando ela emite calor, ela tem a sensação de frio, certo? Então não é de estar frio porque o ambiente está frio. Não, é porque a temperatura dela está muito maior. Então, às vezes, é recomendado tu usar casaco, se tapar nesses momentos. Por quê? Porque pois tu não está num ambiente frio, né? Então não tem o porquê tu tem que se encasacar. Na verdade, isso é até pior, porque só vai, né, esse calor que tu deveria estar emitindo, tu vai acabar reabsorvendo, vai só aumentar mais a temperatura, certo? Então, por isso, né, essa questão é contraindicado, certo? E a sensação, a gente vê que a sensação é basicamente por diferença de temperatura. Então, por exemplo, tu pode estar sentindo, né, ter a sensação de frio e ao lado uma pessoa com a sensação de quente. Basta, né, a temperatura corporal estar diferente ali, um pouco acima da temperatura ambiente, enquanto a tua um pouco abaixo. Ok? Daí traz essa noção, né? A sensação é uma questão de quê? De emissão de calor, não é mais de temperatura. A temperatura está presente? Sim, a diferença. Mas o calor é o importante. Tu tem que emitir calor para te sentir frio, tu tem que absorver calor para te sentir quente. Certo? E a questão da gripe aí, como eu falei, né? Não se encasacar todo porque tu não está num ambiente com uma temperatura muito baixa para ter que sentir frio. O frio é justamente pela questão da febre, é recomendado até tu deixar, né, de emitir um pouco de calor, porque é uma forma do corpo ter de diminuir a febre, certo? Bem, o outro ponto aqui, que é o último, certo? Deixa eu ver aqui quantos outros slides eu tenho. Só mais alguns. Que é agora dos estados físicos. Aí aqui, tomando um breve resumo, o que acontece? Temos os estados sólido, líquido e gasoso, os 3 estados físicos principais. Existem outros, certo? Mas aí tem situações adversas para acontecer. E aqui o nome das transformações, né? Por exemplo, do sólido para o líquido, a gente tem a chamada fusão. Então, quando algo acontece, a fusão de alguma substância, é porque ela ficou líquida. É isso. É mistério. Vaporização, que é quando sai do líquido para o gasoso. Condensação, solidificação. Né? Alguns nomes aqui são, né, meio que óbvios. Solidificação, o que deve ser? Né? Por favor. Tá? Vaporização, o que vai acontecer? Vai ficar sólido? Não, né? Mas aqui você não pode ser o fusão. Tá?
que é do sólido para o líquido, mas aqui é um bem importante, que a gente vai usar o tempo inteiro. E tem também a chamada sublimação, que é o quê? É uma troca do sólido para o vapor, do vapor para o sólido, né? Uma troca direta, assim, rápida, não passa pelo líquido, ok? Mas, claro, em termos de conta, a gente tem que considerar que passa pelo líquido, certo? E o importante é, ó, a temperatura aumenta para essa direção aqui, né? Até dá para pensar na questão que eu coloquei aqui, ó. Olha só, se a ideia é aumentar a agitação das moléculas, olha como é que o sólido está. Ele fica preso com outras moléculas devido às ligações químicas. O gás já não, ele está bem mais livre. Então aqui eu consigo ter uma energia maior do que aqui. Por quê? Porque aqui eu consigo ter mais graus de liberdade, a gente diz. Né? Ele consegue se movimentar de outras maneiras, não que nem aqui que está só balançando para lá e para cá. Não, aqui ele pode ir para onde quiser, certo? Que é o que o gás faz. Então nós temos essa questão. A temperatura vai aumentar para essa direção aqui. Está mostrando aqui na seta. Né? Por quê? Porque vai aumentar a agitação. Eu consigo ter agitações aqui no sólido até um limite, que é da temperatura de fusão. Depois eu tenho que conseguir, de certa forma, transformar isso em líquido para poder me proporcionar mais temperatura, vamos dizer assim. E depois, novamente, mais temperatura só depois no estado gasoso, que é quando daí as partículas estão livres. Daí depois disso a gente tem a chamada forma plasmática, que daí é quando esse gás ele passa a ficar ionizado, daí emite luz. Um exemplo é o fogo, certo? Mas a gente se concentra nesses três aqui, ok? Aqui é um modelo do sólido, líquido e gasoso, quando temos modelo de partículas, né, pensando, né, as partículas, as bolinhas, entre aspas, que formam a substância. Então vemos que o sólido tem uma organização, elas estão juntas, elas estão presas entre si, limitadas, ok? O líquido ele não está tão limitado, né? Essas partículas elas podem correr livremente, mas elas não podem sair de perto uma da outra, né? Então elas, entre este e este aqui, sólido e líquido, a diferença é que eu consigo ter um movimento, só que essas partículas não podem sair de perto uma da outra, né? Não conseguem se distanciar. Já o gás, sim. O gás, cada partícula, meio que cada uma por si, independente uma da outra, elas vão para onde puderem ir, né? Correm livremente. Então a questão aqui, ó, dá para ver muito bem por esse modelo de que o que define sólido, líquido e gasoso, neste modelo de partículas, é justamente os graus de liberdade que elas têm, que elas podem ter. Né? Aqui elas podem ter todas, né? Podem ir para onde quiser. Aqui já não. Elas podem oscilar na volta, mas não podem ir além disso. Aqui elas podem ir além, só que elas não podem sair de perto uma da outra. Né? Ainda existe ligação química aqui. Ok? E daí, importante, só definir que eu falei, o calor ele vai ser para a temperatura, tanto para a mudança de fase, que é quando chega naquele limite, que eu não consigo mais manter a água líquida naquela temperatura, que daí a gente vai dar esses nomes. Calor sensível, certo? Que é o calor que a gente chama de calor sensível quando temos o quê? Só a mudança de temperatura. Não tem nada além disso. Né? E a gente chama de calor latente, que é quando eu estou tendo esse processo de troca de fase. Aqui na água fervendo. Enquanto ela está indo, por exemplo, de 20 para 100 graus Celsius, eu tenho a minha água aumentando a temperatura. Então, eu tenho um calor sensível aqui. Né? A água está absorvendo esse calor, e o que esse fogo faz é emitir calor, acabou, para ele não tem diferença. Mas a água, quando absorve, ele vai, estou absorvendo e está em forma de calor sensível. Quando chega naquela temperatura limite, que eu não consigo mais ter água, bem, esse calor que ela vai absorver, como não dá para aumentar mais a temperatura, esse calor ela vai usar para transformar o estado físico, ou seja, ir para o estado gasoso. Então ela vai absorver em forma de calor latente, né? Que é essas duas diferenças. Sensível quando eu trabalho em temperatura, mudanças.
latente quando eu trabalho em mudanças de fase, ok? É bem importante ter esses conceitos aí de calor e temperatura, entender que a temperatura tem a ver com uma agitação, enquanto o calor é uma transição de energia que ocorre, só que, claro, depende de mudança de temperatura, de diferença, né? E entender bem, né? Essa questão das mudanças de estado físico também, entender que eu tenho esse calor sensível, esse calor latente, certo? Vai ter um material que eu vou colocar aí para ajudar vocês na atividade, certo? Que é justamente toda essa parte que a gente vai usar. Na verdade, com toda a parte da termodinâmica. Né? Vou dar o arquivo pronto, vou ficar... Ok? Mas a gente vai usar só essa partezinha aqui envolvendo calor latente, sensível, temperatura e calor. Por enquanto, né? Claro. Depois vai tendo o restante, certo? E bem, se tiver alguma dúvida, como eu falei, podem mandar, certo? Não tem problema, estou respondendo todos na medida do possível. Só faço aquilo que eu pedi lá para vocês de sempre que enviarem o trabalho, botar um comentário logo em seguida, certo? Enviar um comentário avisando que enviou ou botando nome, turma, alguma coisa assim para eu poder já corrigir na hora, porque quando envia eu não recebo notificação. Mas se eu ir recebendo, eu consigo corrigir na hora, e daí fica bem mais fácil de... né, para todo mundo, que daí eu já corrijo na hora, já recebem, né, correção na hora aí também para vocês, certo? Bem, era isso por hoje, trabalhei esses conceitinhos, foi um pouquinho mais curta a aula hoje, né? Aula que vem a gente